Hoje no quadro Inspire-se, a gente vai contar uma história fantástica do atleta Flávio Reis. Vem comigo pro canal. Olá, aqui é a Jamile Sec do canal Pense Forte, o canal que te ajuda a focar, disciplinar, alcançar os teus objetivos e mudar os teus hábitos. E hoje é o quadro Inspire-se. Nós vamos contar a história fantástica do atleta Flávio Reis, que eu tive a honra de acompanhar na preparação das Paralimpíadas, né, Flávio? Flávio, conta pro pessoal a tua história de resiliência total, né? Sim, desde a adolescência, né? Desde o momento que eu descobri que tinha câncer, foi um desafio atrás do outro, até virar para atleta, e depois a cada treino, dá para dizer que são desafios que a gente vai passando. Conta um pouquinho, Flávio, quando você descobriu esse câncer, né? Sim. Na época, como que você lidou com isso? Foi rápido? Você passou por um processo de... Primeiro, é complicado, né? Com 16 anos de idade, descobrir que você está doente, ainda mais uma pessoa saudável, que era o meu caso, você acaba ficando meio reticente, né? E ainda mais se tratando de câncer. Então a gente foi buscar as alternativas de tratamento e tal. O grande problema foi quando o tratamento não se tornou efetivo, que aí veio a notícia que a gente não gostaria, que era da amputação. Eu acho que esse foi um grande momento de decisão na minha vida, assim, onde eu tive que assumir as rédeas de o que fazer, de como fazer, e principalmente para tentar deixar a minha família um pouco mais confortável com a situação, né? Porque eu não queria que eles sofressem tanto, então eu absorvia muita coisa. Eu digo que em 6 meses, que foi o momento que eu descobri o câncer e até a amputação, eu amadureci 5 anos em 6 meses. Então esse processo de aceitar o que está acontecendo, de entender o que está acontecendo, de não culpar ninguém, até porque não existe culpado, né? Ele me fez evoluir bastante ali, e eu trago isso a um aprendizado grande até hoje, assim. E você já era atleta? Se Não. tornou atleta depois, né? Bem depois. Eu perdi a perna aos 16 anos, né, por conta do câncer. A minha cidade, lá onde eu morava, em Francisco Beltrão, não tinha uma estrutura tão grande, eu também não conhecia, né? E em se tratando de esporte paralímpico, né? Então eu fui estudar, fui trabalhar. Só 6 anos depois da amputação é que eu acabei sendo convidado a participar de um projeto que estava começando lá na cidade. E aí depois eu conheci o movimento, me apaixonei, acabei mudando de cidade logo em seguida. E aí... O esporte tem um papel bem interessante nessa questão. Sim. Assim, da superação. A gente vê histórias, né, de atletas paralímpicos que, na verdade, a vida muda completamente, mas o esporte ajuda a resgatar a autoestima, a pessoa ter um novo objetivo na vida, né? Tem. Aquela pessoa que passa por um trauma e ela se aceita como ela é e busca conviver com isso da melhor maneira possível, ela consegue encontrar nesses caminhos, nessas novas possibilidades, uma felicidade muito grande, pessoas importantes, pessoas que mostram uma nova maneira de viver realmente. E uma coisa que eu gosto de frisar é que um atleta convencional, sem deficiência, ele é forjado desde a sua infância. Por exemplo, na ginástica, desde os 3, 5 anos, os atletas já começam lá, alongamento e um monte de coisa. No futebol também já começa em escolinhas, no atletismo tem escolinha a partir de 8, 10, 12 anos, né, para descobrir os talentos. As pessoas com deficiências, ela é descoberta no hospital, numa clínica de fisioterapia, numa associação de pessoas com deficiência. É um processo diferente, é um processo que tu tem que ir quebrando as barreiras e quebrando uma coisa que acontece muito, que é um auto-preconceito. As pessoas com deficiência, elas se menosprezam demais. Elas acham que elas são incapazes. Que, na verdade, é uma imagem que é vendida e foi, durante muito tempo, atribuído à pessoa com deficiência a incapacidade, o que é totalmente o contrário. Na verdade, acaba desenvolvendo... Depois vocês provam que é completamente possível levar uma vida normal, né? E que, na verdade, não existe essa questão da incapacidade. Não. Eu lembro que sempre quando me perguntavam, na época eu acompanhava você e o Matheus, e me perguntavam, uma vez eu fui dar uma entrevista e me perguntavam assim, qual que é a diferença de atender um atleta paralímpico e um atleta não paralímpico? Eu falei, não tem diferença, na verdade, cada atleta é único. Cada atleta que me procura é um ser humano
né, único. Então, e vai assim, ter as suas demandas. Exatamente, vai ter todas as suas limitações, porque nem sempre a limitação é física, a grande maioria da limitação é mental, né? E é a própria pessoa que coloca a limitação. Sim. Então não tem diferença. Não tem mesmo. E assim, Flávio, eu sempre conto, eu falei pra você esses dias, né, no WhatsApp, que eu conto muito. Teve duas coisas que me marcaram muito na nossa trajetória de atendimentos, que uma foi quando você chegou numa sessão e me contou sobre, lembra daquela história do sarrafo, da altura, você lembra dessa história? Sim, eu lembro que por um erro de métrica, a fita tinha menos 9 centímetros, eu acho, e aí estava 1,60, só que na verdade pela treina estar menor já estava 1,70. E naquele momento, sem saber, eu acabei saltando a melhor marca da minha vida. Imaginando... E você achava que não era possível naquela época. Exatamente, que eu estava com um bloqueio bem grande. Quando o sarrafo era erguido àquela altura, a mente já... Putz, agora é a melhor marca da minha vida. Se eu saltar isso, acontece isso. Então agora eu tenho que ser mais isso, mais rápido, mais forte, mais segurar-se. E aí, na verdade, essa enxurrada de pensamentos acabava retraindo, travando e fazendo com que o movimento saísse imperfeito e automaticamente o resultado também. E aí, quando eu fui burlado pela minha própria mente e pela arbitragem, para mim estava uma altura menor do que realmente estava e o esforço foi bem maior, né? Então, imagina, sem saber você ir lá e fazer o melhor resultado da sua vida, foi uma situação que até eu contei pra ti naquela época, foi libertadora, assim, então, eu consigo, então a partir daquele momento eu consegui evoluir mais, né? Eu lembro que naquela época a minha melhor marca era 1,74, e aí logo na sequência, foi em 2016 isso, né? Foi. E aí logo na sequência eu soltei 1,75, 1,77, 1,78, em 3 competições seguidas, e foi assim... Aconteceu esse fato que eu fui enganado ali, né, pela arbitragem. Em abril, maio, junho e julho eu fiz 3 competições que desandou, assim, evoluiu. Então... Quebrou essa barreira mental. A nossa mente, ela é complicada de lidar. E ela é fantástica, né? Assim como ela pode nos ajudar, ela pode bloquear completamente. Pode. Isso é o que eu chamo de lei do esforço invertido, né? Trabalho muito com os atletas isso. Quanto mais você se pressiona, quanto mais, se numa competição, quanto mais importância aquela competição tem, né? Ou de repente você está se cobrando porque opa, é o patrocínio que eu quero, é alguém que está assistindo que eu preciso mostrar o quanto eu sei, aí trava. O índice de convocação, a bolsa, é muita coisa que passa na cabeça, assim. E é inevitável. A grande questão é como você lida com ela naquele momento, né? Você tem que, na verdade, trabalhar antes isso, essas emoções, essa enxurrada de pensamentos, para que no momento ela interfira o mínimo possível, né? E isso só treinando. Não adianta, não tem erro, não tem receita, não tem dieta, não tem qualquer prescrição que resolva. É só treinando. Claro, treinar para fazer um melhor resultado e treinar a cabeça também para não te burlar, vamos dizer assim. Conta rapidinho, Flávio, como que é a tua rotina hoje? Então, o meu treinamento ele acontece de segunda a sábado, né? Nós estamos agora na fase de base, então é uma fase preparatória, onde a gente vai estar formatando a musculatura para aguentar a pancada que vem a partir de janeiro, né? Eu já estou treinando para a temporada 2019 desde setembro, fazendo essa parte de base, mas... Hoje, por exemplo, eu estou treinando segunda, quarta e sexta de manhã e de tarde na pista, terça e quinta um período de academia, né? E a gente chega em momentos pré-competitivos, é claro, com um tempo de treinamento menor. Por exemplo, hoje um treinamento meu na pista dura 2 horas, 2 horas e meia. Então, quando eu chego perto da competição, onde a gente vai fazer uma lapidação técnica, o treino demora menos, 1 hora, 1 hora e meia, só que a gente chega a fazer 3 treinos por dia. Bem específico, bem pontual, para que a gente tenha uma melhora técnica e chegue na competição com uma melhor desenvoltura técnica, né? Tem toda uma estratégia, né? Sim, existe o técnico... E até para evitar overtraining, né? Overtraining, tem a questão da macro, né? Periodização, das micro periodizações, então trabalhar os pontos que a gente tem uma demanda, uma necessidade maior. A grande questão do salto em altura são os encaixes, né? Então, você tem um deslocamento horizontal que precisa ser na máxima velocidade que você consegue, só que sem perder equilíbrio.
aí você necessita de agrupamento, força e impulsão para subir, e ao mesmo tempo a parte técnica, ângulo, controle de corpo para passar o sarrafo. E se você, às vezes você faz uma velocidade muito grande, só que não consegue transferir. Às vezes você consegue fazer um salto muito grande, mas não consegue ir para o outro lado porque não teve velocidade. Então esse ajuste, ele é muito difícil. Tudo, né? Ele é muito difícil. E aí tem que ser feito parte por parte e essa transição ser levada até as competições-alvo, né? Que a gente, durante o ano eu tenho 6, 7 competições. Só que tem 2 que elas são alvo onde vai dar tudo certo. Na programação, é isso que acontece, né? A programação no papel é bem bonita. Voltando ali toda a tua história, né? Eu sempre digo o seguinte, a pessoa, qualquer dificuldade que ela passa na vida, ela tem 2 caminhos. Ou ela aprende com aquilo ali, né? Levanta a cabeça e mesmo que tenha que, muitas vezes, reestruturar a vida, mas esse é um caminho possível. E o outro é passar o resto da vida lamentando o acontecido. Sim. O que você diria, assim, que daria de recado para as pessoas, no geral? Porque às vezes a pessoa, eu vejo, tem gente que sofre alguma decepção, às vezes coisa até que a gente diz é fácil de superação, mas a pessoa fica tão apegada àquele sofrimento que ela não consegue sair dali. Ela sucumbe àquela situação, né? Eu, durante toda a minha vida, eu gosto de dizer que eu fui movido a desafios. Então, na verdade, eu gosto de encarar os desafios, por mais difíceis que eles sejam. E o primeiro grande deles foi o câncer. Então, se eu passei por um câncer, qualquer outra coisa que veio por mim, eu tenho certeza, convicção que eu ia passar com nota 10, nota máxima, né? O que eu quero dizer com isso? Nada que acontece na nossa vida vai ser tão ruim que a gente não consiga passar. E se você chegou até aqui, e se você fazer um retrospecto da sua vida, quantas coisas ruins a gente já passou, a nossa mãe já passou, o nosso pai já passou, o nosso vizinho, nossos amigos. E eles estão aqui, com aquela carga, com aquele aprendizado. Ou seja, qualquer outra situação que se assemelhe àquela que aconteça, ele vai saber como lidar, porque ele já passou por aquilo. Então, encare os desafios, encare os seus limites, se deixe experimentar, se deixe levar e atuar naquela situação, porque você tem toda a capacidade de resolver quaisquer que sejam os problemas. Isso aí. Flávio, obrigada. Tá? Não esquece de curtir, compartilhar e fica aí porque a Deise Lima da Formédica tá vindo com aquela super dica. Um beijo e até a próxima. Olá, meu nome é Deise e hoje eu trago mais uma dica preciosa, a curcumina, um polifenol alaranjado encontrado na cúrcuma ou açafrão da terra. Sabemos que a inflamação sistêmica representa a origem da maioria das doenças crônicas modernas, como Alzheimer, câncer, doenças cardíacas degenerativas. A curcumina demonstrou-se eficaz no tratamento e prevenção de todas elas. A associação do açafrão da terra com a pimenta negra aumenta em 2000% a absorção da curcumina. Adicionamos às cápsulas manipuladas com curcumina a piperina, que é o princípio ativo da pimenta negra. Curcumina, para você que quer sair na frente na prevenção de doenças crônicas como o Alzheimer e o câncer. E lembre-se, seja ainda mais feliz.